Religiões de todo o mundo concordam que a prática religiosa deve ser acompanhada por sacrifícios, por atitudes que promovem um esforço demasiado por parte dos seus fiéis. E pensando nisso, as pessoas pagam suas promessas, oferecem milhares de reais em ofertas e dízimos e também parte de suas propriedades. Muitas religiões incentivam os seus fiéis a deixarem em testamento para as suas respectivas religiões. Isso acontece em diversas partes do mundo e em diversas religiões. Isso é uma prática muito comum. Agora, quando o líder religioso passa dos limites e deixa de lado questões materiais, financeiras, patrimoniais e passa a ameaçar a vida dos seus fiéis em troca de uma redenção ou de uma suposta redenção por parte do Criador de todas as coisas, aí a coisa começa a ficar extremamente tenebrosa. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar para todos vocês a respeito de 3 seitas que seguiam esta tendência de oferecer a vida dos seus próprios fiéis ou de convencer esses fiéis a entregarem as suas próprias vidas em prol do Todo-Poderoso. Acompanhe logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aqui no canal Vigilante da Razão. Seja bem-vindo você de diversas partes do país e do mundo que se reúnem agora para assistir este vídeo, cada um em sua cidade, dos diversos lugares do país e do mundo. Você é muito bem-vindo e você é uma pessoa maravilhosa porque deu uma oportunidade a este que vos fala para expressar-se de alguma forma, trazendo até você alguma edificação mental, alguma reflexão para que a nossa vida se torne uma vida mais racional. Você que caiu aqui de paraquedas, você está no canal Vigilante da Razão. E se você não me conhece, meu nome é Denilson Douglas. Eu sou o apresentador deste canal. E, claro, você está num canal que fala sobre religião, política, ateísmo, agnosticismo, sempre seguindo, claro, uma visão ateística, uma visão de quem não tem nada a temer para com as entidades espirituais, os seres fabulosos, mitológicos, que as pessoas propagam por aí afora. Então, como eu falei, eu gostaria de tratar neste vídeo sobre 3 seitas que pregavam o apocalipse final, com base na Bíblia Sagrada e nos ensinamentos do próprio Jesus Cristo, e também sugeriam ou influenciavam ou obrigavam os seus fiéis a dar cabo de sua própria vida em prol de uma redenção ou em prol de uma purificação dos seus pecados. Quais foram essas organizações? Quais foram essas seitas? Eu vou começar pelo Templo do Povo, Jonestown, Guiana, 1978. O Templo do Povo foi um grupo religioso fundado nos anos 50, envolto em mistério e liderado por uma figura marcante, o americano Jim Jones. O ideal de Jones era criar um paraíso socialista, no qual não haveria fronteiras de raça ou nacionalidade. Mas esse sonho não se encaixava muito bem em seu país. Todos nós sabemos que os Estados Unidos é um país capitalista, como o nosso país também, o Brasil. Em 1975, Jones convenceu cerca de 900 seguidores a se mudarem para Guiana, ex-colônia britânica vizinha à Venezuela, onde fundou uma comunidade utópica conhecida como Jonestown. Claro, vinda do seu próprio nome, Jones. Então, os membros do templo foram, em grande parte, atraídos pelo discurso sedutor de Jones. Esse fascínio logo se transformou em lealdade e mais tarde se converteu ao fanatismo e terminou em idolatria. Pouco a pouco, a personalidade de Jones começou a se tornar errática e paranoica. Em seus longos discursos, ele falava sobre supostas ameaças contra seu paraíso por parte da CIA, a agência de inteligência americana, cujos agentes ele acusava de serem traidores e porcos capitalistas. Também houve relatos de abusos contra membros da seita, nas chamadas Noites Brancas,
eles simulavam suicídios coletivos. Então vocês vejam o grau de loucura dessa seita liderada por esse tal de Jones. A informação chegou aos ouvidos do deputado pela Califórnia, Leo Ryan, que organizou uma viagem a Jonestown para investigar a situação. Mas a missão terminou tragicamente quando membros do Templo do Povo atiraram em Ryan e em vários de seus acompanhantes. Foi então que Jones mandou reunir todos os membros da comunidade, a quem pediu uma noite branca final. Vamos acabar com isso! Vamos acabar com esta agonia! É possível ouvir ele anunciando em gravações obtidas por uma investigação do FBI, a Polícia Federal Americana. Os membros da congregação, alguns voluntariamente e outros forçados, incluindo 300 crianças e bebês, tomaram um refresco adulterado com cianeto. No total, mais de 900 pessoas morreram. Algumas pessoas que haviam se escondido sobreviveram. Jones foi encontrado morto com um tiro na cabeça. O massacre foi registrado como o maior suicídio coletivo da história. O segundo relato é o de Ramo Davidiano, Waco, Texas, 1993. O Ramo Davidiano era uma seita com sede perto de Waco, no estado americano do Texas, fundada em 1955 e derivada de grupo religioso davidiano, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 1981, Vernon Howell, um jovem que vinha de uma família disfuncional e tinha antecedentes criminais por relações sexuais com uma menor de idade, entrou para a seita davidiana. Após uma disputa pelo domínio da seita, Howell emergiu como o líder supremo dos davidianos e mudou seu nome para David Koresh, na tentativa de reivindicar sua conexão divina com Davi, o rei dos judeus, e com Ciro, o Grande, da Pérsia. Koresh significa Ciro em hebraico. Ele assumiu um papel messiânico, se autodeclarando como o último profeta e afirmando ter recebido o mesmo nível de inspiração do próprio Jesus Cristo quando foi batizado. Seus ensinamentos apocalípticos da Bíblia, incluindo suas interpretações do livro de Apocalipse e dos 7 selos, em que previa os eventos que anunciavam o Apocalipse, atraíram muitos seguidores. Para se preparar para esse Apocalipse, Koresh estabeleceu um exército de Deus e começou a acumular um arsenal de armas no complexo davidiano conhecido como Monte Carmel. Ele também introduziu a ideia de praticar casamentos espirituais com inúmeras mulheres da seita de todas as idades. Acredita-se que ele teve mais de 10 filhos com elas. As acusações de abusos sexuais, tráficos de armas, levaram o Departamento de Justiça dos Estados Unidos a cercar o complexo com 76 agentes, com treinamento militar e mandados de busca e de prisão. O cerco durou 51 dias e, apesar das negociações iniciais e da liberação de alguns membros, inclusive menores de idade, no dia 19 de abril, as autoridades deram início a uma investida no complexo. Eles lançaram gás lacrimogêneo, houve troca de tiros e algumas horas depois começou um grande incêndio. Em questão de minutos, o Monte Carmel foi reduzido a cinzas e os 79 davidianos que estavam dentro do complexo morreram. Não foi possível estabelecer a origem do incêndio. Koresh havia morrido antes com um tiro na cabeça, mas tampouco se sabe se foi suicídio ou se alguém o matou. Embora um relatório oficial tenha concluído que a responsabilidade, em última análise, pela tragédia era de Koresh e seus seguidores por iniciar o incêndio, as decisões e ações tomadas pelas agências governamentais envolvidas no cerco foram duramente criticadas. O terceiro e último caso, Heaven's Gate, Rancho Santa Fé, Califórnia, 1997. Heaven's Gate, que pode ser traduzido como Portão dos Céus, é considerada uma das primeiras seitas religiosas da era da internet. Eles usavam a tecnologia digital para difundir suas crenças para um público mais amplo e também como forma de gerar renda. Foi fundada no início dos anos 70 por Marshall Applewhite e sua esposa Bonnie Nettles, uma enfermeira que ele conheceu enquanto estava em uma instituição psiquiátrica. Atenção! Eles viajaram pelos Estados Unidos recrutando um grupo dos seguidores que chamaram de A Tripulação e acabaram se estabelecendo no sul da Califórnia. Quando Nettles morreu em 1985, Applewhite continuou à frente da congregação.
A filosofia do grupo era uma mistura de princípios da igreja presbiteriana e crença sobre OVNIs, que são os objetos voadores não identificados. Applewhite pregava que ele era o advento do Cristo, que Deus era um alienígena e que o fim do mundo estava próximo. Em seus sermões, ele combinava ficção científica com o Antigo Testamento para incitar seus seguidores a superar suas vibrações genéticas como uma forma de sair de seus veículos, que seus espíritos pudessem ressurgir a bordo de uma nave espacial e alcançar o próximo nível evolutivo acima do ser humano. Daí um absurdo que ele pregava. Foi assim que os convenceu a consumir purê de maçã e barbitúricos, acompanhados de doses de vodka. Desta maneira, suas almas liberadas ascenderiam a uma nave espacial que viajava no rastro do cometa Hale-Bopp, que estava passando pela Terra na época, e que os levaria ao seu novo lar no espaço. Em 26 de março de 1997, a polícia encontrou os corpos de 39 pessoas, incluindo o de Applewhite, cobertos com mantos de cor púrpura, com sacos plásticos na cabeça, e vestidos com moletons preto e branco e tênis da Nike. Olha só, meus amigos e minhas amigas, encerrando esse caso, agora esse terceiro caso, eu quero deixar aqui meu ponto de vista a respeito do fanatismo religioso, a respeito de pessoas que tentam convencer outras pessoas a fazerem coisas absurdas em troca de obterem favores do céu, do espaço, dos extraterrestres. Essas pessoas, eu só as classifico em duas classificações básicas, me valendo da minha liberdade de expressão. São pessoas idiotas, imbecis, ou são pessoas muito espertas que querem fazer dos seus seguidores pessoas idiotas e pessoas imbecis. Ah, Denilson, mas a crença é uma coisa particular e pessoal de cada um. Certo, mas precisa haver algum sentido na sua crença. Precisa haver alguma lógica na sua crença. Precisa existir uma conexão com uma realidade palpável na sua crença. Ao menos o cumprimento dos ditames da Constituição de cada país precisa existir. Há países, inclusive, que moldam a sua Constituição com base nos seus livros sagrados. Aí já é o oposto da coisa e algo tão prejudicial quanto você descumprir a legislação do seu país em prol de obedecer a supostas vozes na sua cabeça, a supostos ditames que constam em livros supostamente sagrados e fazer com que outras pessoas também assim o façam. É preciso que cada um de nós abramos os nossos olhos para não cairmos nestes contos miseráveis, para que não sejamos, fisgados nessa malícia toda que visa tão somente a dominação mental e emocional e a usurpação financeira. Os líderes religiosos que se abraçam em teorias malucas, em supostas teorias malucas, querem tão somente entrar na sua mente, modificar aquilo que de são há na sua forma de pensar e de ver o mundo. E nós precisamos falar a verdade. A verdade é que você, se está seguindo, inclusive, os líderes modernos que disfarçam o fanatismo e o fundamentalismo, baseando toda a sua conduta no suposto cumprimento de regras sagradas, de livros sagrados, de entidades sobrenaturais. Se você anda seguindo esses líderes, tenha muito cuidado. Eu poderia estar aqui falando sobre as felicitações para o ano novo, mas eu decidi trazer este tema, estava programado na minha agenda, e eu decidi trazer no dia de hoje, para que você reflita a quem você está seguindo, o que você está fazendo de bem para a sua própria vida. Será que você está contribuindo para algo que não é para você? Algo ao qual você não é beneficiário algum? E você está sendo usado apenas como massa de manobra? Preste atenção. Preste atenção. Abra seus olhos. Esse foi o vídeo de hoje. Não vou me prolongar aqui. Essas histórias me deixam tanto quanto irritado, porque é incrível. Eu falei de histórias antigas,
e de histórias modernas, já no pós-período da internet. E nos dias de hoje ainda acontece. Todos os dias nós temos notícias de famílias que se deixam levar pelos seus líderes e veem seus filhos sendo violentados e veem sua paz ser usurpada e seus recursos serem dilapidados. E esses líderes miseráveis acham pouco explorar os seus próprios fiéis, então eles querem ampliar a sua teia cada vez mais. Eles querem ampliar o seu raio de atuação. Esse foi o vídeo de hoje. Quero agradecer a você. Nós já estamos com mais de 500 inscritos no canal Vigilante da Razão. Isso é muito, mas muito gratificante para mim e aumenta a minha responsabilidade para com cada um de vocês. Eu quero agradecer de coração aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Você que já é veterano, que nos prestigia com a sua audiência, muito obrigado também. Um forte abraço. E eu digo a você, 2024, 2025, que sejam anos de muita prosperidade para você. Não apenas pela virada do ano, que isso pouco importa. O nosso ano a gente faz no dia a dia, como eu falei no vídeo do Natal. Tá certo? Fique com a razão e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.